Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é mais um dia do nosso projeto Leitura Bíblica. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a pegar o seu chá, sua água, o seu café, sentar aqui comigo e irmos para mais um dia da nossa leitura. Hoje vamos ler Salmo dos 79 a 83 e estamos no nosso dia 176 de leitura consecutiva. Bora lá? Salmo 79. Apelo à misericórdia divina. Ó Deus, os pagãos invadiram a tua terra, profanaram o teu santo templo e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos teus servos, dos que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Derramaram o sangue do teu povo como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém. E não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultam, riem em caçoam de nós. Ó Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ó Deus, fique irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigues por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador. Por causa da tua própria honra, salva-nos e esquece dos nossos pecados. Por que deixar que as outras nações perguntem: onde está o Deus de vocês? Ó Deus, pergunta que vejamos o castigo que lhes darás por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros e com o teu grande poder livra os que estão condenados à morte. Ó Senhor, castiga as outras nações 7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então nós que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti, hoje e nos tempos que estão por vir. Capítulo 80. Ó Deus, mostra-nos a tua misericórdia. Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho. Tu que estás sentado no teu trono que fica sobre os querubins, mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Faz com que prosperemos de novo, ó Deus, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos vizinhos zombem de nós. Faz com que, Faz com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela e as suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com a sua sombra, e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Por que derrubaste as cercas que haviam em volta dela? Agora que passa pelo caminho pode roubar. Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós, vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faz com que prosperemos de novo, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Capítulo 81. Festejar e obedecer. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem as trombetas para a festa quando chegar a lua nova e quando chegar a lua cheia. Isso é lei para Israel e uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que não conhecia dizendo: Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido na tempestade, eu lhes respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais serviriam nenhum outro Deus estrangeiro, nem adorariam nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei.
Mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não quis me obedecer. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Capítulo 82. Deus, o juiz de todos. Salmo de Asaf. Deus, toma o seu lugar na reunião dos deuses, e no meio deles dá a sua sentença. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Vocês são ignorantes, não entendem de nada. Vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Porém morrerão como homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como a de qualquer príncipe. Venha, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas. Capítulo 83. Ó Deus, derrota os inimigos. Ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales nem fiques parado, ó Deus. Olha, os teus inimigos se agitam e aqueles que te odeiam estão se revoltando. Eles estão fazendo planos traiçoeiros contra o seu povo, estão tramando contra aqueles que tu proteges. Eles dizem: venham, vamos destruir Israel, para que o nome desse povo seja esquecido para sempre. Os inimigos concordam nos seus planos. Os que fazem um acordo contra ti são estes: o povo de Edom, os ismaelitas, o povo de Moabe, os agaritas e o povo de Gebal, Amon e Amaleque, da Filistia e de Tiro. A Síria também se juntou a eles, como forte aliada dos amonitas e dos moabitas, os descendentes de Ló. Ó Deus, faz com que eles, como fizeste com os midianitas, como fizeste com Cícera e com Jabim no rio de Quizon. Eles foram derrotados em Endor e os corpos deles apodreceram na terra. Faz com que os seus generais, o que fizeste com Oreb e com Zebe, derrota todos os seus chefes, como fizeste com Zeba e com Salmuna. Pois estes disseram: vamos ficar com a terra de Israel, a terra que pertence a Deus. Ó meu Deus, espalha essa gente como pó, como a palha que o vento sopra para longe. Assim como o fogo queima a floresta e as labaredas incendeiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e faz com que sintam medo do teu furacão. Ó Senhor Deus, faz com que eles se sintam envergonhados e assim reconheçam o teu poder. Que sejam derrotados e envergonhados para sempre, que morram em completa desgraça, que saibam que somente tu és Deus, o Senhor, que tu és o Altíssimo que governa sobre toda a terra. E aqui nós podemos ver exatamente o que nós acompanhamos aqui sobre como o povo de Israel começou a se lastimar diante de Deus por não ter ouvido ele. Mas ao mesmo tempo que não ouviu a ele, existe um anseio do próprio Deus de fazer com que esse povo queira ouvir ele novamente e os levar para caminhos de bonança. Mas vamos nos ater exatamente o que e onde Deus falou isso, que foi em Salmos 81, do versículo 11 ao 14. Mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não me obedeceu, portanto deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo seus inimigos e castigaria todos seus adversários. Um pouquinho, versículos a mais à frente, a gente vai perceber que Deus ainda vai falar que ele daria até mesmo o melhor da terra para eles, pelo simples fato deles obedecerem. Deus está enfatizando aqui para a gente uma coisa que percorre toda a Escritura, muito simples, mas que é muito difícil da gente perceber e de pessoas fazerem isso, que é: obediência gera recompensa. Poder ouvir a Deus e obedecer a Deus gera, no final das contas, benefício, gera virtude, gera coisas boas. Em toda a Bíblia a gente vai ver que obediência gera recompensa, seja ela de modo natural ou seja ela de modo espiritual. Na verdade, as duas coisas acontecem juntas. Deuteronômio 28, 1 e 2 vai falar: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Hebreus 11, 6: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Salmo 1, versículo 1 ao 3, de uma forma abreviada: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, tudo que ele faz será bem sucedido. E Isaías 1,19: se quiserdes me ouvir, escolhereis o melhor dessa terra. Mas existe uma tensão dinâmica entre
justamente esse obediência gera recompensa. Porque o povo, por mais que possa querer obedecer, não acaba cumprindo com o propósito da obediência. E nós muitas vezes achamos que estamos obedecendo, quando na verdade só estamos fazendo coisas que aparentemente são certas aos olhos dos outros. E uma pessoa que realmente pode nos ensinar, que tentou fazer muitas coisas certas, mas que isso era um esforço meramente humano e não atingiu obediência para com Deus, foi a pessoa de Saul. Em 1 Samuel, do capítulo 3, do versículo 8 ao 14, a gente vai ver. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhou dali. Então Saul disse: Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chegou Samuel, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Saul perguntou: O que fizeste? Samuel perguntou: O que fizeste? Então disse Samuel a Saul: Procedesse neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O contexto dessa passagem aqui é que Saul estava a ter uma guerra civil com o povo vizinho, que eram os filisteus, e eles estavam em um grande acampamento. Ao passo que o acampamento dos israelitas era pequeno. E existia uma palavra profética empenhada que Samuel tinha dito para Saul para esperar até que ele chegasse para oferecer os sacrifícios e assim começar a guerra. Aconteceu que o prazo era de 7 dias e esses 7 dias passaram. E naquele dia ele começou a ver que o povo começou a debandar. Então, racionalmente, ou sendo uma pessoa qualquer, o que pensaria? Vou eu fazer esse sacrifício ou vou eu ir para a guerra antes que eu perca o meu território, antes que o povo inimigo venha adentrar. Só que esse é um pensamento racional humano. Esse é uma tentativa de fazer alguma coisa certa, mas não de obedecer a Deus. Apesar que possa se parecer que você está obedecendo a Deus, querendo proteger o território de Deus e tudo mais, existia uma palavra que precisava ser obedecida. E é exatamente aí que mora o perigo. Prestar uma verdadeira obediência a Deus é ser primeiramente submisso. E ser submisso significa estar ou ter o mesmo propósito, missão e alvo. Quantas vezes nós fazemos as coisas aparentemente certas, igual Saul, mas no final delas a gente só está esperando um benefício próprio ou de nos livrar de maiores complicações? Na nossa vida com Deus não existe meia obediência ou obediência parcial. O que eu quero dizer é que é necessário, para ser obediente, você escutar, você prestar atenção em Deus, porque não adianta você só fazer aquilo que Ele está te mandando fazer. Você precisa entender o porquê que Deus quer que você faça aquilo. A maior diferença entre Saul e Davi é justamente essa. Davi era uma pessoa que cultivava um relacionamento com Deus diário, e isso fazia com que ele soubesse exatamente o que deveria ser feito, como deveria ser feito e quando deveria ser feito, porque Davi partilhava dos sentimentos de Deus, das missões de Deus e do querer de Deus. Não é à toa que ele recebeu o título de homem segundo o coração de Deus, porque desse lugar de intimidade provinha o conhecimento de saber o que era para ser feito. Isso tornava Davi alguém que não se isentava simplesmente dos planos de Deus e tomava os seus planos. Ele abdicava dos seus planos e tomava os planos de Deus como a única via viável. E todas as coisas para Davi davam certo porque os planos de Deus nunca falhavam. Então ele basicamente só seguia a onda que Deus estava liberando sobre a vida dele. A vida de Davi era boa porque ele apenas obedecia, e o resultado dessa obediência era a recompensa da vida que ele teve, das promessas que ele recebeu e de como ele viveu diante do Senhor. Mas Deus não vai nos forçar a poder desfrutar dessa bonança toda. Deus não vai nos forçar a obedecê-lo. Deus vai nos estender a sua voz. Deus vai nos tentar convencer que aquilo do que nós precisamos fazer. E Hebreus 3, 7, 8 vai falar para nós a respeito disso. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Se nós queremos ter uma vida de obediência, uma vida de resultados reais, resultados espirituais, não adianta a gente simplesmente trabalhar para Deus. Nós precisamos ouvir a Deus, nós precisamos ter relacionamento com Deus. A diferença de uma obediência e a diferença de tentar fazer coisas certas é
você faz porque você conhece ou você faz porque você precisa fazer? Davi fazia porque conhecia a Deus. Saul fazia porque precisava fazer. Senão, teriam consequências para a vida dele ou ele deixaria de ter algumas coisas que ele queria. Qual posicionamento você quer ter? Que Deus te abençoe, que nós possamos nos encontrar aqui amanhã e até mais.